Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje no sul da Galileia, em um local surpreendente, na misteriosa cidade dos mortos chamada Beit She'arim. Porque uma pequena cidade da Galileia precisava de muralhas gigantescas, de portões enormes para defender a cidade. E por que pessoas de diferentes regiões do mundo antigo vinham ser enterradas aqui? Que mistérios e segredos essa cidade guarda? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Beit She'arim foi construída há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, na época do rei Herodes. E ela é muito importante e por isso foi tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Beit She'arim significa a Casa dos Portões. Isso porque provavelmente tinham grandes portões aqui na cidade, junto com as grandes muralhas. Inclusive, um desses portões já foi encontrado nas escavações arqueológicas de 2015, quer dizer, há pouco tempo atrás. A gente também conhece a cidade pelo seu nome grego, Bissara. E o primeiro que chama a cidade de Bissara é Flávio Joséfos, um grande historiador que viveu no período romano. E apesar de Beit She'arim ser uma cidade relativamente pequena, ela vai se transformar na maior necrópolis de toda Israel. Necrópolis é a cidade dos mortos. E uma das mais densas de todo o Império Romano. Pessoas do mundo todo vinham ser enterradas aqui. E uma das entradas para esse mundo dos mortos é através dessa porta, e é para lá que a gente vai agora para descobrir alguns dos segredos dessa cidade. E eu acho Beit She'arim um lugar tão incrível, mas ao mesmo tempo me surpreende que ele é tão pouco conhecido. E já aqui desde a entrada a gente consegue ver os sarcófagos e sepulcros que começam a se espalhar. E vocês vão ficar impressionados com o tamanho dessa cidade subterrânea. Ela é um verdadeiro labirinto e agora a gente está vendo a primeira de 30 catacumbas. Quer dizer, tudo isso aqui, pessoal, é uma catacumba só e tem 30 que já foram encontradas. E provavelmente várias outras que ainda vão ser descobertas. Judeus do mundo antigo inteiro eram trazidos para serem sepultados aqui, e por isso a gente vê inscrições em aramaico, em hebraico, em grego, em palmire, e através disso nós sabemos de onde as pessoas vieram. Tem gente aqui que viveu em Tiro, em Sidon, em Beirute, que hoje em dia ficam no Líbano, em Antioquia, que hoje em dia é parte da Turquia, Palmira, na Síria, e também lugares que hoje em dia ficam na Jordânia, no Iraque e até do Iêmen. Mas uma coisa que todas essas pessoas tinham em comum é que eles eram todos judeus. E a gente consegue ver isso também por essa menorá aqui representada dentro dessa caverna, e também por outros símbolos judaicos que se encontram pelo lugar. Parte deles eram judeus de Israel e outros eram o que a gente chama de judeus da diáspora, judeus vivendo em outras regiões do mundo. E isso era bem comum desde os tempos antigos e até os dias de hoje. Quer dizer, tem judeus vivendo fora de Israel até os dias de hoje. E naquela época tinham grandes comunidades em lugares que hoje em dia são como a Síria, Líbano, Iraque, Egito e também em partes do Império Romano. E muitos desses judeus que eram trazidos da diáspora para serem enterrados aqui traziam consigo também símbolos e elementos dos países de onde eles viviam, que podem ser às vezes um pouco diferentes ou inclusive a gente pode dizer duvidosos em relação à cultura judaica. Um exemplo é esse sarcófago aqui tão bonito, mas que tem em cima a representação de um touro e embaixo de um pássaro, de uma águia. A águia que seguidamente também era associada
com o próprio Império Romano. E aqui mais um exemplo de decoração de um sarcófago. A gente está vendo aqui 2 leões. A cidade tinha grandes muralhas, mas infelizmente isso não vai ser suficiente, porque esse cemitério vai ser saqueado ao longo da história. Vejam que interessante que os sepulcros estão quebrados, mais ou menos todos no mesmo lugar. Aqui, do lado onde provavelmente era a cabeça da pessoa. Aqui também, um buraquinho do lado de onde ficava a cabeça da pessoa. E se vocês olharem, praticamente todos são quebrados dessa maneira. Por quê? Porque nos tempos antigos, seguidamente os pagãos colocavam moedas embaixo da língua. Era para pagar a entrada deles no submundo segundo a cultura greco-romana. Esse é um cemitério judaico, as pessoas não colocavam moedas embaixo da língua, mas os saqueadores provavelmente não sabiam disso e vinham e quebravam para tirar essas moedas. E sim, as pessoas aqui foram enterradas às vezes com joias, às vezes com coisas importantes, e a maior parte dos sepulcros aqui, infelizmente, foram saqueados. Alguns a gente encontrou intactos. Beit She'arim vai ser destruída e abandonada no século IV depois de Cristo. Então as coisas mais novas que vocês estão vendo aqui têm pelo menos 1600 anos. E esse lugar vai ser redescoberto somente em 1871. Então, infelizmente, as únicas pessoas que passaram aqui durante séculos foram realmente os saqueadores de tumbas. Mas além dessa parte subterrânea gigantesca e colossal, tem uma pequena cidade dos vivos também, uma parte externa com um total de 10 hectares. E além das casas, se encontrou aqui uma sinagoga, tinha uma pequena indústria de azeite de oliva, se encontrou uma casa de estudos, edifícios públicos e, claro, as muralhas e os portões. Mas o tamanho e a importância da cidade não justifica que tanta gente queria ser enterrada aqui. Ainda mais gente que vinha de tão longe para ser sepultada aqui. E para entender isso, nós vamos voltar no tempo, há 2000 anos atrás, e conhecer outra catacumba. Um dos momentos mais trágicos e mais traumáticos para o povo de Israel foi a destruição do segundo templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Até então, o coração e o centro do povo de Israel e do judaísmo era no templo de Jerusalém. E de repente, os romanos destroem o templo. E o que vai acontecer? Nesse momento, o centro judaico passa da Judeia, de Jerusalém, para a Galileia. E no século II, nasce um rabino chamado Rabbi Yehuda Hanassi. O rabino Yehudá, o príncipe. Ele era chamado de o príncipe porque ele era descendente do próprio rei Davi. E ele vai viver aqui em Beit She'arim. E Beit She'arim vai se transformar na prática no coração do mundo judaico. E ele aqui vai escrever a Mishnah, que pega as tradições orais, a Torá oral, e começa a escrever ela. E por isso o rabino Yehudá Hanassi vai se transformar na pessoa mais importante do povo de Israel na sua época, além de, como a gente falou, ser descendente vivo do rei Davi. E ele vai ser sepultado aqui em Beit She'arim mesmo, dentro dessa caverna. Vamos entrar agora e ver esse local. Vamos lá. Como vocês conseguem ver, é bem apertadinha a entrada. Hoje em dia é inclusive difícil de entender quão importante o rabino Yehudá Hanassi era. Ele era o líder político, religioso e espiritual e também o chefe do Sanedrio,
que era uma corte rabínica e eles eram os juízes do povo de Israel. O Sanedro ficava originalmente em Jerusalém, mas com a destruição do templo, eles também passam a Galileia e por causa do rabino Yehudá, eles passam especificamente aqui para a cidade de Beit Shearim. E aqui na nossa frente a gente já consegue ver o sepulcro do rabino Yehudá Hanassi, e vocês podem ver que apesar da importância dele, o sepulcro é bem mais simples do que os outros que a gente viu. O fato de o rabino Yehudá Hanassi estar enterrado aqui, junto também com outros rabinos importantes, talvez explique por que pessoas de tantos lugares tão distantes pediam para ser sepultadas aqui também. E também pelo fato de os romanos terem proibido o enterro judaico em Jerusalém e no Monte das Oliveiras, muitos tiveram que buscar outro lugar para serem sepultados. Mas isso ainda não explica por que das grandes muralhas e dos grandes portões. Afinal de contas, um cemitério não precisa de tanta proteção. O que mais tinha aqui na cidade que justificava esse investimento em muralhas e portões? E a resposta desse mistério talvez esteja nesse bloco aqui. O que vocês estão vendo, pessoal, não é pedra. Isso aqui é um bloco de 9 toneladas de vidro. Sim, isso aqui é vidro, pessoal. Agora, como se produz um vidro tão gigantesco? Eles usaram essa caverna como um grande forno. Eles tiveram que queimar 10 toneladas de matéria-prima para chegar a uma temperatura de 1050 graus entre 5 e 10 dias. Agora, quando eles produziram esse vidro, teve um pequeno problema, que a mistura dos materiais estava errada, ou que a matéria da própria caverna influenciou na estrutura desse vidro e por isso ele acabou ficando com essa cor opaca e não transparente. Então eles decidiram abandonar e refazer ele em outro lugar. Agora, o que tem de tão especial num bloco de vidro? Primeiro, como vocês viram, fazer um vidro desses não é nada simples. Mas vidro era considerado um luxo no mundo antigo. Só as pessoas mais ricas conseguiam pagar por vidro. E era usado para produtos pequenos, às vezes usado em joias, em vasos de perfume. Mas não era uma coisa simples de ser produzida. E as poucas pessoas que sabiam o segredo da produção do vidro no mundo antigo, pessoal, estavam bem de vida, a gente pode dizer. Esse segredo valia mais que o próprio vidro valioso. Além da fábrica de vidro que se encontrou aqui e esse bloco de 9 toneladas que deu errado, também se encontraram peças de vidro completas e perfeitas. Vejam esses potinhos aqui de vidro, que maravilha eles são! Eles são originais, pessoal, do período romano e eles naquela época custariam fortunas. E um dos lugares onde talvez se usou vidro era no próprio Templo de Salomão, há 3.000 anos atrás, anterior inclusive à cidade de Beit Shearim, como está escrito no primeiro livro de Reis 6:4. Halonei shkufim atumim, que quer dizer janelas transparentes, e atumim pode ser impermeáveis ou opacas, mas halonei shkufim, janelas transparentes, provavelmente se refere a janelas com vidro. Então, a riqueza que provavelmente essas muralhas e portões queriam proteger não era ouro, prata, nem o cemitério, e sim era vidro, e mais que o vidro, sim, o segredo da produção do vidro. Mas essa é uma teoria. O que vocês acham? O que vocês acham que as muralhas estavam aqui protegendo?
E agora vamos sair dos subterrâneos de Beit She'arim. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco dessa cidade um tanto diferente e misteriosa. Se vocês querem mais vídeos direto de Israel, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima.